Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do podcast Impulsiona e Transforma, podcast aqui da JM Consultoria. Tô de novo do meu lado aqui mais uma vez com a Sônia. E aí, Soninha, tudo bem? Tudo jóia, e você, Rafa? Soninha, o pessoal adorou o último episódio, que foi sobre gestão de pessoas. A gente falou, então vamos fazer agora sobre gestão financeira, Pois né? é, um pilar maravilhoso. Então a gente tem duas convidadas especiais para falar sobre isso, do nosso time, que a gente fica muito feliz de ter no nosso time. Estamos aqui com a Mineia e com a Ellen. E aí, tudo bem? Tudo bem, Mineia? Tudo, é um prazer o convite, fiquei muito feliz. Vamos aí adiante, né? Falar um pouquinho do pilar financeiro, que é o melhor da consultoria. A gente gosta do financeiro aqui. E aí, Ellen, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigada pelo convite, estou honrada aí por participar. Vamos ver o Legal. que a gente consegue contribuir. Vamos Experiências. Ó, antes de eu entrar no assunto, quanto tempo que você está na JM, Mineia? Fala pra gente. Estou na JM há 5 anos. 5 anos de JM, entrei lá em 2020, no meio da pandemia. E aí estou aqui crescendo um pouquinho, né? Cada dia, cada ano, vai passando. E eu amo o que eu faço, né? Então a JM para mim é um presente. Legal. E você, Ellen? Pouquinho tempo, né, Ellen? Pouquinho tempo, novembro agora eu faço 9 anos de casa. Uau! Tô doida para completar 10. Agora tá chegando nos Tá 10. quase! Que legal. Também faço minhas palavras aí da Mineia, amo o que eu faço, amo JM, minha família aqui, minha casa. Vocês viram que a gente está hoje aqui com pessoas com tempo de casa ali, com Esse- propriedade para falar. E eu queria começar falando assim, o que que a gente, quando a gente chega lá na empresa, né, Mineia? O que que a gente mais, qual que é os desafios mais comuns que o empresário tem na área de gestão financeira? O que que você mais ouve lá numa primeira reunião de um cliente novo? Quais são os maiores desafios que você encontra? Eu vejo que, assim, muitas empresas, elas não têm a visão ampla do financeiro. Acha muito que o financeiro é receber, pagar e tá tudo bem, tá tudo ok. E não é, porque, assim, o financeiro, ele é o coração, né? Se toda empresa está funcionando, isso reflete ali no financeiro, né? Mas eles não têm essa visão, não tem classificação de plano de contas, não sabe realmente quanto que ele pode usar de determinadas contas, né? Então, quando a gente olha ali, às vezes tem uma folha de pagamento inflada que não precisa, tem um custo totalmente errado ali quando aloca, né, as despesas, custo misturado com despesa administrativa, despesas pessoais também, né? Então, assim, a gente vê muito isso quando chega na empresa. É uma visão, assim, que eu tenho particularmente como consultora financeira. A bagunça que às vezes ali acontece, que não tem tudo muito, não está estruturado, né? Você vê isso bastante também, Ellen? Bastante, esses pontos que a Mineia falou, né? A questão do plano de contas, de organizar essas contas, separar o que é da empresa, separar o que é pessoal, é um deles. Outra coisa, a gente encontra muito nas empresas essa visão só de fluxo de caixa. Uhum. Então, algumas empresas que são maiores até entendem uma DRE, conceito de competência, mas a maior parte faz gestão só pelo fluxo. Sim. Então, o negócio é baseado se eu tenho caixa ou se eu não tenho caixa, Ele né? fala E assim, não no fim do aprofunda, mês, ele fala assim, sobrou eu dinheiro. apuro o resultado, eu vejo quanto entrou, quanto saiu, a diferença é meu lucro. Eu falo, não, acho que a gente tem entendimento diferente do que é lucro, né? E é isso que você vê lá, né, Ellen? Exatamente. Isso daí é um ponto, assim, bem Comum, comum né? da gente encontrar nas empresas. E aí, quando a gente sempre começa o projeto, né, meninas? Uma das coisas que mais o empresário tem na cabeça é que o problema dele sempre é financeiro, né? E a gente sabe que, na verdade, o financeiro ele é a consequência do que foi feito antes, né? Sim. E aí, o trabalho do financeiro é mudar essa visão do empresário, de que, na verdade, precisa ter vários processos antes para ele chegar e ele olhar e falar, não, o problema ele não está no financeiro. O financeiro, ele apenas está me mostrando o que não está ok, ou o que está ok. Né? Exatamente. Eu vejo muito que, às vezes, o empresário olha muito para faturamento. Acha que quanto mais fatura, mais eu ganho. exatamente. E não é. E tem muitas situações que a gente olha que, se ele conseguir estruturar a despesa, o custo dele de forma correta, ele pode faturar muito menos, ter muito menos dor de cabeça no sentido de operação, do que faturar muito mais com uma despesa enorme e ainda não ter rentabilidade. Né? Então, assim, eles às vezes não têm essa visão,
que o meu faturamento não é, aumentar faturamento para ter lucro. E o jogo. Faturamento não é resultado, Não, né? o jogo é do lucro. E às vezes o empresário eu vou visitar no comercial, ele me provoca, né? Que eu tô lá para vender. Ele fala assim: você vai dobrar minhas vendas? Eu falei: eu nem sei se isso é bom para você. Exatamente. Capaz de você dobrar e quebrar. Porque talvez você não tenha capital de giro, você Uhum. compra à vista, vende a prazo. Se você não tiver dinheiro para fazer essa operação rolar, talvez você não tenha capacidade produtiva e tudo. Então, a gente na JM tem uma cultura muito do olhar para a rentabilidade, para o lucro. E vendas é um caminho para chegar lá, mas não é sobre vender mais, sobre vender melhor. Hum. E faturar é uma das etapas, né? Eu tenho que ter o controle financeiro. Sim. E é isso que você. Onde que você vê, Ellen, lá, que são os maiores drenos de dinheiro dentro das operações, né? Onde que o pessoal perde mais rentabilidade dentro do negócio? Já pegando esse gancho aí que a gente está falando, né? A gente tem a questão de gestão de estoque, isso é um ponto Uhum. que não se controla ali, se compra sem saber a real necessidade, não tem esse controle de compras, o quanto eu comprar, quando eu comprar, como eu comprar, eu vou empatando ali o meu capital de giro, tudo no meu estoque, tá? E aí eu gero desperdício, falta de local para armazenamento, então isso daí é um dos drenos que eu vejo muito comum, essa parte desse descontrole. Até quando a gente apura uma DRE, a gente olha para a linha lá dos custos, né, dos produtos, a gente vê que ali oscila muito, né, por conta dessa falta de controle. Outro ponto também que eu vejo bastante é a questão do investimento, né? Essa fala, quero crescer, eu quero melhorar meu lucro, eu quero ganhar mais e acha que é crescer nas vendas, realmente no faturamento. E aí essa ânsia de querer investir, às vezes por impulso ou sem planejamento, sem controle, também acaba descapitalizando a empresa, né? Uhum. Porque não se faz um planejamento para saber se eu tenho capital de giro ou não, se eu posso crescer ou não, se o X da questão ali para eu ganhar mais é de repente controlar melhor essa questão dos custos com compra e estoque ou até minhas despesas operacionais, né? Equilibrar ali a questão da operação. Então, o ponto que eu falo é: a gente tem algo que a gente pode melhorar dentro da empresa antes da gente pensar em investir? A gente tem caixa para isso? Enfim, esses pontos. E você quer crescer trabalhando mais, ganhar mais, ou você quer trabalhar menos e ganhar Você quer uma mais? empresa que fatura 10 milhões e lucra 0,1%, ou uma Isso, empresa que fatura 500 mil e lucra 30, 40%, isso. né? Essa é a decisão que você tem que tomar, porque Putz. eu falo que as empresas que a gente atende, o nosso universo, não é o unicórnio que está querendo crescer para abrir um IPO na bolsa de valores e Exato. ele tem que fazer lucro, a operação tem que ser Exato. rentável, Uhum, né, Sônia? E exato. é uma dificuldade do empresário enxergar isso. E aí entra a questão da gestão financeira eficiente, porque quando você tem todas as ferramentas financeiras implementadas na empresa, o que acontece? O empresário ele vai ter um painel na frente dele que ele olha em que momento que ele pode tomar qual decisão. Então tá, então eu tenho dinheiro no caixa, tenho dinheiro investido, dá para poder fazer algum fomento em investimento? Tá. Que investimento que eu vou fazer para poder ter mais rentabilidade no negócio? Não é alavancar, é rentabilizar, não é isso? E às vezes a solução está dentro de casa, né? Você consegue ganhar mais só desacelerando até o seu crescimento. Você melhora ali na questão do lucro operacional, que a gente trabalha bem forte em relação a isso, né? Uhum. Mas isso que a Ellen falou é muito verdade, principalmente na questão de estoque. A maioria das empresas não tem um controle de estoque corretamente, entrada, saída, e às vezes a gente vê ali aquela situação do caixa tá negativo e quando você começa realmente a entrar ali na apuração do estoque, você vê que a empresa tem uma fortuna ali no estoque. Eu já vi empresas, tipo, tá com caixa ruim e ter um estoque ali fortunoso, que daria para fazer um giro enorme. E continua comprando por descontrole, por não saber o que tem e o que não tem. E aí entra na questão, quando o empresário ele não tem essa visão do que ele tem ou que ele não tem, vem aquele medo de faltar. É. Então daí tem o gatilho dele sair comprando, E a né? gente apura o resultado, né, por competência e mostra que teve um lucro e ele fala: JM, tá errado esse número, tá? Porque o lucro eu entrei aqui no saldo do banco Não tem. e não tá. Aí eu falo: então deixa eu puxar aqui o balanço, deixa eu mostrar o que você tem em estoque, o que você tem inadimplência, você tem títulos a receber, porque o dinheiro nem sempre tá na forma líquida de grana, né? Às vezes ela tá em outras formas. E se a gente não mostrar esse caminho da drenagem dele, ele se perde. E o que eu vejo muito o empresário falar para mim, ele fala assim: ah, eu não gosto muito do financeiro, né? E aí a gente entende que às vezes é uma aversão porque ele tá endividado, tá com dificuldade, então ele acha que se ele não olhar, o problema talvez vai resolver sem ele olhar, né? Vai para Uhum. baixo do tapete.
ou porque ele tem uma competência mais comercial, porque é natural que o empreendedor tenha uma competência maior dentro do comercial, né. Só que eu falo o seguinte, não conheço empresário de sucesso que não está dominando os números financeiros da empresa dele, não conheço. Ele não precisa estar no financeiro no dia a dia. Se a competência dele como sócio é comercial, ele tem que mais estar na rua vendendo. Só que Exato. se ele não para uma vez por mês para olhar um DRE, olhar o resultado do negócio dele, ele talvez esteja caminhando numa direção errada, né. Vocês observam isso? Como que o empresário, tem uma aversão ao financeiro, porque ele atribui isso a ficar pagando boleto ou ficar lidando com empréstimos ou passivos que ele tem? Eu acho que às vezes o empresário olha para o financeiro um pouco com receio e com medo do que ele vai enxergar ali, porque às vezes ele está tão preso ali na operação em si, principalmente os clientes que são menores, eles acabam entrando na operação, né, dentro do negócio. Então, eles não conseguem enxergar o financeiro da forma que ele é. E o financeiro, ele é a diretriz, né? Ele traz a direção para que a empresa consiga tomar decisões e fazer outras, né, investimentos e tal. Mas ele tem um pouquinho do medo de parar ali no financeiro e falar, não, mas não é isso que eu quero saber. Uhum. Então, eu acho que ele estar na operação faz com que ele tenha essa visão do financeiro um pouquinho, é, tipo, será que é isso mesmo? Não é isso que eu quero ver. Às vezes, também, o empresário não dá muita importância para o financeiro, né. Fala da Mineia, o financeiro está lá só para pagar conta, ver se tem Uhum. saldo, fazer planilha, É. fazer, relatório. Então eu falo assim, precisa olhar para o financeiro é o cérebro estratégico aí do negócio, é ele que vai dar a diretriz, como a Sônia falou, né, é o painelzinho lá. Então, um empresário que não domina os seus números, né, não domina os números financeiros, eu falo que os números dominam a empresa. Uhum. Então, tem que olhar para aquilo, tem que dar importância, porque é o painelzinho, né, é a diretriz. Mas eu acho que assim, é muito gostoso também quando ele começa a entender isso. Porque quando ele começa a entender, né, que o painel financeiro, o número, ele olha aquilo ali e você vê um certo encantamento, porque você fala assim, agora eu estou entendendo. Agora eu estou vendo aonde que está indo, onde eu estou gastando, aonde está indo o meu estoque, minha matéria-prima. Ele começa a ter uma visão muito Sim. diferente, né? Mas para chegar nesse ponto, a gente às vezes encontra um pouquinho de Resistência, resistência, né? Bota ali uns obstáculos no meio, até mesmo na hora de separar as despesas, né? sim. Às vezes tem empresário que vai falar assim, não, mas isso aqui não é aqui. Então, é aquele primeiro contato com o financeiro real, né? Não com o financeiro que ele É. enxerga, né? Mas aí depois, né, Miné, quando o projeto anda um pouco e a gente consegue implementar, principalmente o DRE, né, que é a ferramenta que a gente introduz, né, logo no início dos projetos, é natural, depois passado algum tempo, o empresário começar a procurar cada consultor Uhum. para poder ajudar a tomar decisão, Sim. né? Ele fala assim, olha, o Minéia, inclusive esses tempos atrás aconteceu, ô Minéia, eu tô querendo fazer isso, isso, isso. Você acha que eu consigo? Uhum. Né? Tem verba? Sim. Então, Cabe no orçamento? exato, Aham. cabe no orçamento. Então, é legal isso, porque aí eles já começam a tomar decisão com base em números. E Uhum. é aí onde a gente começa, de fato, fazer uma gestão do negócio, É ajudar onde ele. eu falo que é a virada de gestão financeira para controladoria. Isso. Porque enquanto está lá só no financeiro, a visão é pagar a conta mesmo em fluxo de caixa. Quando tem esse viés de controladoria, que aí você acompanha, monitora, Sim. controla, sinaliza, ele passa a ser um ponto de apoio Uhum. mesmo para planejamento Sim. mesmo, né, de tomada de decisão e tudo mais. Aí é o da virada de chave. Eu queria falar desse tal de DRE que a Sônia falou. Por que que aqui na JM a gente acredita muito nessa ferramenta, né? Por que que ela é tão fundamental para o empresário? Eu falo que se você não puder olhar nenhum número da empresa, me mostra um DRE que eu sei contar toda a história da Uhum. empresa, né? O que é esse tal de DRE e por que que ele é tão importante para o empresário ter isso? Quando a gente traz a DRE, a gente traz um conceito de competência que é, voltado para lucro, né, o lucro econômico da empresa. Então, o que eu gerei de faturamento é diferente se eu estou recebendo por aquilo. Então, uma coisa é eu entregar e ter um direito a receber, outra coisa é eu estar recebendo isso parcelado ou não. A mesma coisa na conta de impostos. Eu gerei imposto naquele faturamento, mas eu estou pagando aquele imposto ou não? Eu tenho Uhum. crédito ou não? Eu gerei um custo em cima daquela entrega que eu fiz, mas como eu estou pagando meu fornecedor? Eu antecipo isso? Eu importo, pago antecipado, pago parcelado? Então, a gente tem dois viés diferentes de análise ali. Falo que fluxo de caixa, eu estou olhando no retrovisor o que já foi. Isso.
DRE eu tô olhando para frente, Uhum. algo que vai acontecer ainda, né, eu já comprometi lá com alguns gastos e receitas que eu tenho de direito, mas isso não aconteceu ainda, são 2 visões diferentes, e isso é importantíssimo para a gente ter O esses fluxo de 2 caixa, nortes, ele né. fica perdido, ele não consegue tomar decisão, né. Exatamente. E o DRE é possível, né, Mineia, tomar essa decisão. Eu enxergo assim, o DRE como o que a minha operação realmente está me trazendo. Então, assim, é o que a Ellen acabou de falar. Fluxo de caixa é fluxo de caixa, é o que está acontecendo ali no dia a dia, o que está entrando, o que está saindo é a movimentação. Mas quando eu olho para o DRE, ele me mostra se a minha operação me dá lucro. Ele me mostra se tudo que eu tenho ali de faturamento versus meus custos e minhas despesas, no final ali está realmente me Fechando a dando, né, conta, um, né. um lucro ali dentro da operação. Então, essa é a importância do DRE, onde a gente sempre bate muito na tecla do quê? A importância da gente olhar para ele com todos os custos e todas as despesas que realmente são necessárias para o meu negócio acontecer. Uhum. E é isso que ele traz, Ali a né? gente enxerga se a gente está sendo eficiente na venda, se eu estou vendendo, precificando corretamente, se eu estou custeando corretamente, porque às vezes eu não tenho lá uma precificação boa, não tenho uma formação de custo correta, ao invés de eu faturar muito e ganhar dinheiro, eu posso estar abrindo um buraco no caixa se eu Uhum. estiver vendendo ali algum produto, algum serviço no prejuízo. Então, Sim. a DRE, ela nos dá base para isso, para formar um custo correto, formar uma precificação correta, e eu olhar, às vezes, por segmento, por tipo de negócio, por tipo de operação, aquilo que é mais rentável para o meu negócio ou não. Ou se eu estou ali com uma carga operacional muito grande, equipe com muito inchada, para aquilo que eu estou faturando, se eu estou fazendo um esforço de venda muito além do que eu deveria e não estou tendo retorno com investimentos em Sim. marketing ou a logística não eficiente. Então, ela dá várias contas ali para a gente poder trabalhar, detalhamentos para a gente poder trabalhar e ser mais eficiente e gerar mais lucro, que aí sim vai refletir para o meu caixa, É. se eu vou botar dinheiro no bolso ou É não. isso aí. Quando a gente vai para reunião de resultados, né, reunião de conselho, né, Rafa? E a gente vai mostrar pela primeira vez a ferramenta para o empresário, o que que a gente diz para ele? Olha, é essa ferramenta que vai mostrar se durante o período você gerou lucro ou prejuízo. Uhum. Como que é a sua operação? Se ela é uma operação saudável, né? E se ela não estiver saudável lá no resultado operacional, que caminho você pode perseguir para você virar esse jogo, para você ter Uhum. mais rentabilidade? E aí vem todas as análises aí que os Sim. consultores fazem tão bem. E essas análises, o DRE, ele vai ganhar outra camada de potencial quando a gente confronta ele com o tal do budget, o orçamento, Isso. que é eu não olhar a fotografia só do passado, mas eu projetar para o futuro. Eu falo que Aham. é a bola de cristal do empresário, né? Isso. Posso investir? Vamos ver o impacto disso no orçamento. Posso contratar? Vamos ver quanto Sim. vai refletir isso. Como é que é essa questão do orçamento? Quanto que ele é fundamental dentro do planejamento estratégico? Pode falar, Ellen. Eu falo que é uma parte que eu gosto bastante, né, porque ela traz segurança para o empresário, né. Quando a gente projeta e faz um orçamento realista, né, pautado ali no que a gente já realizou, a gente tem um histórico naquilo que a gente quer buscar, quando a gente fala quer buscar é adequar com parâmetros ideais aí de mercado, eu preciso colocar uma meta, porque se eu projetar só o que eu realizei, eu só vou fazer mais do mesmo. Uhum. Então, quando a gente projeta com desafio e algumas metas, a gente melhora a performance da empresa. E aí a gente traz um norte. Então, isso é feito com muito cuidado, com muita cautela, demanda bastante tempo ali para a Demanda. gente poder fazer uma projeção bem feita. E quando o empresário usa isso para tomar de decisão no dia a dia, é muito legal, é muito bom, porque a gente consegue realmente enquadrar a realidade da empresa, atingir essas metas e Sim. melhorar o resultado da empresa. Agora também tem casos que a gente faz, né? E aí fica lá engavetado, é um orçamento que a gente só faz para cumprir com É. protocolo, e aí a gente vê que realmente a empresa ela não consegue melhorar os resultados. Ela gasta mais, compra mais do que deve, contrata sem critério, investe sem critério, aí começa a tomar empréstimo, começa a se endividar, atropela nas ações comerciais, ou seja, quando utilizado, ele traz segurança, E da previsibilidade, Uhum. segurança e dá esse norte para a Tá. gente. E daí entra nosso papel, né, enquanto consultor, que quando a gente faz esse orçamento e a gente está ali
monitorando mensalmente junto ao empresário, você vai trazendo aquele foco e disciplina, né? Uhum. Então, ó, foi isso que nós planejamos, né? Tá no orçamento isso. Então, olha, precisa fazer assim, assim, assim. Então, no orçamento você tem a possibilidade de travar isso e virar tudo meta e plano de ação, né? Sim. Porque quando você coloca ali no orçamento o valor a ser faturado, lá no comercial a gente já fez um plano comercial para Uhum. aquilo, para poder chegar naquele momento. Ah, quando a gente olha a despesa operacional, o processo já foi lá e já mapeou o que precisa para o próximo ano. Então, a empresa ela começa o período planejada. Sim. Então, aí é a fórmula do sucesso. É isso aí. Isso que a Sônia falou, até queria perguntar para vocês qual que é a vantagem vocês, fazendo parte da metodologia da JM como consultoras financeiras, de ter o apoio dos outros pilares, né? Porque às vezes o empresário ele me provoca, ele fala assim: ah, vamos fazer um trabalho só de consultoria financeira. Eu falei: para quê? Para eu apurar teu resultado, chegar no fim do mês, falar que sua rentabilidade está ruim, seu CPV está alto, e ele falar como que eu melhoro isso, como que eu Sim. vendo mais e tal, e eu não ter a solução, porque eu tô só numa área dentro da empresa, né? Como que todos os pilares contribuem para formar o Uhum. orçamento, para melhorar a gestão financeira? Eu gosto muito dessa parte do orçamento, quando a gente começa a montar o orçamento justamente por causa do envolvimento entre os pilares. Às vezes o empresário fala assim: eu quero faturar X, crescer tanto, só que ele não tem dimensão de tudo que ele precisa fazer para chegar naquele número que ele almeja, que ele tem na cabeça. E é onde a gente entra, né, com os outros pilares, porque assim, ah, tá, então eu quero ter tanto de lucro, quero faturar X por mês. Tá, só que a sua operação hoje tem uma equipe, tem um mercado que consiga chegar nesse número? Ah, não, consigo. A gente consegue, a gente tem mercado para isso. Mas e a sua operação? A sua operação vai atender isso? Então é aí onde todo mundo entra, né? Porque aí entra lá o comercial para entender realmente se ele consegue chegar naquele número, processo para ver como que aquilo vai funcionar para conseguir entregar o que ele quer chegar, pessoas para estruturar a equipe e aí volta para o financeiro. Então tá bom, vamos lá, né? Para você chegar nisso, você vai ter que fazer, trabalhar dessa forma. Vai ter que aumentar a equipe, vai ter que, né, estruturar a sua, talvez se é uma indústria, estruturar a sua produção. Uhum. Então, é um trabalho assim com uns 4 pilares juntos. Então, assim, é muito importante, porque é o que você acabou de falar. Só o financeiro numa empresa, ele não vai ter a dimensão do todo. Ele não vai conseguir falar para o empresário se a operação dele entrega, se o comercial dele tem capacidade para fazer aquilo que ele almeja. Sim. Então, é um trabalho bacana que é feito com os 4 pilares e que dá muito certo. A gente tem que trabalhar mesmo essas 4 mãos, né, porque eu Uhum. falo, às vezes, o empresário cobra muito o resultado do financeiro, né, e a gente fala: "Financeiro só mostra, né, mostra onde estão os gargalos, mostra onde precisa melhorar, mostra aquilo que está dando certo", e aí até sinaliza, às vezes, os pontos, né, a gente já Sim. sabe onde que precisa Aham. atuar ali, e entre os pilares na definição de como fazer então. Beleza, a gente já tem o norte de o que a gente precisa fazer e onde eles entram é nessa questão do plano de ação. Definindo melhor ali um plano de ação, indo para a base, fazendo a execução, aí indicadores desses pilares para apoiar, para saber se está no caminho certo ou não, né. Uhum. Tudo isso entra como um ponto de apoio e suporte para o financeiro. Financeiro sem os outros pilares ele é míope, né, É. Sim. Fica sem visão, enxerga ali, né? mas não no todo, né, É. fica bem capenga. E por falar em trabalho entre pilares, né? Quando eu visito as empresas dentro do comercial, o empresário às vezes fala assim: você faz consultoria de custo? Então, essa é a visão que ele tem, né? E a gente tenta abrir a cabeça dele, mostrar o que ele quer dizer com custo e como que o Uhum. custo faz parte de algo maior. Então, eu imagino que vocês ouvem muito isso, né? O que vocês costumam responder quando vem a conversa sobre custos e como que vocês mostram, como é que isso é conectado a muitas coisas? Menina, essa questão de custo, acho que é um ponto que o financeiro apanha muito com o Sim. empresário, porque o empresário entender o custo, na verdade, a gente tem um custo que a gente apresenta na DRE, que é Isso. uma coisa. A gente tem o custo, a formação do preço de custo para a gente formar um preço de venda, e aí a gente tem a precificação. É uma confusão danada ali para Ele confunde lucro com margem bruta, que são coisas Exato. diferentes. confunde, fatura venda com faturamento com É. recebimento, tem um monte Tem de que ir colocando confusão, as assim caixinhas, sim. né?
Então esse é um desafio de fato, né, aí a parte do custo também é um ponto que a gente não trabalha sozinho no financeiro, né, o financeiro traz algumas informações, quem trabalha custo é o pilar de processos, até porque precisa entrar em operação, verificar hora homem, hora máquina, outros pontos ali que o financeiro não entra, né, aí Uhum. dentro da nossa metodologia. Então também a gente trabalha conjunto ali. Falo, quando a gente vai atuar em custo, não é só financeiro, é financeiro, processos e comercial. Porque se eu tiver também uma formação de custo ali, e isso me trouxer um preço de venda que eu não consigo vender, eu já matei o meu produto, o meu serviço na operação. Uhum. Então aí entra para ver o que que a gente pode fazer em relação a custos diretos ali, despesas diretas, para a gente melhorar isso e ter um preço competitivo ou na operação. Então não é um trabalho solo, tem que ser trabalho de várias frentes. E é um ponto bem desafiador hoje, né, acho que Eu acho que precificação e o cliente, quando ele começa a consultoria, ele tem a ansiedade, É. né? Eles entram com uma certa ansiedade em ver o negócio acontecer, em ver número, em ver resultado, e o custo é geralmente uma dor do cliente. Só que é importante sempre frisar que para a gente conseguir olhar um custo corretamente, dar um direcionamento, vai um certo tempo. Porque a gente no financeiro tem que apurar todos os dados, tem que levantar custo, tem que levantar despesa, porque isso tudo está incluso lá, né, para conseguir ver, ter uma visão clara. Então, assim, a gente tem que dar aquela seguradinha, calma, a gente está levantando dado, vamos com calma, e aí sim, né, em conjunto com processos, principalmente, né, o pilar de processos, a gente consegue fazer esse trabalho para entregar esse custo, né, para mostrar como que é o ideal, se está sendo feito certo, se não está sendo feito, como fazer. Mas isso demanda Sim. né, um trabalho para a gente conseguir chegar nesse custo. E assim, toda vez que o empresário ele procura a gente com essa premissa do custo, para poder fazer um alinhamento de expectativa e baixar a ansiedade dele, o que normalmente a gente direciona? Olha, o custo é um parâmetro interno. O que você precisa observar é o preço que é praticado no começo. mercado. Uhum. Então, você tem que fazer melhor dentro de casa para entregar melhor lá na frente, porque você não é com base no seu custo que você vai precificar, Uhum. né. É Exatamente. um fator, mas não é o Sim. predominante, porque o predominante é o mercado. Então você usa o custo para quê? Para poder melhorar a sua eficiência operacional, para rentabilizar mais, É, né. a precificação é de fora para dentro. Eu tenho que Exato. olhar o mercado, mas depois eu tenho que ver se o preço que eu quero praticar baseado no meu PCI, no tudo, eu consigo Isso, ser competitivo e me gerar isso. lucro. Se eu não consigo, ou o meu comercial agrega um valor na venda que justifica um preço mais caro, Uhum. ou eu enxugo minha operação porque o lucro tem que existir. E Aham. quando a gente fala de custo, a gente tenta, e a Ellen falou muito bem falado, como tem que alinhar os conceitos, e tem que entender DRE, tem que entender custo, porque o DRE é o macro e o custo é o micro. Se eu Uhum. começar o trabalho pelo micro, eu fico perdido, porque eu não tenho Sim. noção. Exato. Exato. Então, o empresário que me procura e fala: "Você faz um trabalho de custo?", minha primeira resposta é: "Sim", mas me explica um pouco melhor o que que você quer. E eu começo a entender que, no fundo, o que ele quer saber é por que que ele não está tendo lucro. Uhum. Aham. Sim. É isso que ele quer entender, né? E aí vai nessa questão de precificação, de mercado, vai nessa questão de entender o negócio como um todo, de maneira geral. Agora eu queria ouvir de vocês, casos, né, que vocês viveram aí com anos de consultoria, que vocês sentiram que conseguiram impulsionar e transformar a gestão financeira da empresa, né? Claro que sem citar nomes, mas situações que você viu, nossa, era de um jeito, depois que a gente entrou lá e agora é desse jeito. Você consegue lembrar de algum caso, Mineia? Tem alguns, né? Aham. Mas assim, tem clientes aí que a gente entrou ali, né, na empresa sem ter uma estrutura, nada de estrutura no financeiro, de não ter dado, tá construindo o negócio ali sem saber o que realmente está acontecendo, né? E fazendo aquela fala, tipo assim, deu certo até agora, então eu não estou fazendo errado, né? E assim, ver crescer de forma assim, tem cliente que eu morro de orgulho de olhar, né? São vários, mas assim, tem aqueles que a gente vê muito nítido o crescimento, né? Que eu já vi ampliar, já vi mudar de planta, ir para uma planta maior, dobrar faturamento, mas ao mesmo tempo dobrar a rentabilidade também, fazendo um trabalho bacana. E assim, são clientes que realmente foi o que a Sônia falou, que liga, que pergunta, que fala, viu, tô querendo investir, a gente quer fazer isso, o que que você acha? Acha que cabe no orçamento? Como que vai ficar?
Então, é gostoso isso, assim. Eu tenho clientes que, quando começou lá atrás, olhava e falava assim: Meu Deus, será que vai dar certo, né? Aham. E aí hoje eu vejo a estrutura que tá, como cresceu, como tem visão do negócio. Tem uma visão estratégica, né? Parou com aquele negócio Exatamente. de contas a pagar, Não, receber, fluxo de ele caixa. olha aquilo ali e fala assim: não, eu acho que eu consigo. E ainda assim, antes de fazer, pede o conselho, liga, pergunta. Muitas vezes eu vou no cliente, a gente senta, faz simulação. Vamos olhar então, vamos mudar isso aqui, vamos fazer? Olha como fica. Dá para fazer? Dá. Então, assim, isso é muito gostoso de ver. Eu acho que 5 anos de JM eu já atendi, assim, eu já perdi o número da quantidade de clientes que já passou pela minha carteira. E eu tenho, assim, um carinho especial por todos. É muito gostoso quando a gente consegue olhar e ver a empresa evoluindo, equipe evoluindo. Eu falo que ainda mais quando a gente começa numa empresa onde é o empresário geralmente que cuida, né? E aí, com o tempo, a gente consegue mostrar que ele precisa ter uma pessoa ali para cuidar Tirar do dele, né? financeiro dele, que ele tem que ser a gestão da empresa, né? E aí você vê também a equipe ali, as pessoas que estão no financeiro entendendo, sabe? O número, entendendo o porquê que elas fazem aquilo, né? Por que eu classifico uma despesa na conta correta? Por que eu tenho que fazer essa movimentação de fluxo de caixa? Então, eu acho que isso é gratificante. É a ideia que a gente tem, é a nossa, é o nosso foco, né? Entrar ali na empresa e fazer com que ela fique estruturada, né? E que ela siga nessa estrutura, né? Sim. Não pode depois voltar para trás, que tem os depois que volta para trás, Não, né? não pode. Tem que seguir nessa Tem que disciplina. seguir. E você, Ellen, lembra Fala. de alguns casos, um Ah, caso específico? teve bastante já aí 9 9 anos? nessa anos. trajetória. Ô, Ellen, Eu falo, teve casos assim de quando você começa projeto, tem empresário que inclusive anota tudo no caderninho, né? E passar do caderninho, né, para um para ir para um sistema, para poder sistema. ter todos os Sim. dados, isso também é bacana, né? Sim. Falo que cada ano que passa aqui fica mais difícil de recordar a história, gente, É porque muita. você vai lá de trás, né? A gente já passou por várias fases aqui, vários tipos de empresas diferentes, né? A gente foi evoluindo também com o tempo aqui na JM. Então, assim, tem muita história, mas eu falo, o ponto que é legal, né, que dá essa virada, é quando você chega na empresa, o empresário tá nem aí para você no financeiro, não quer, gosta lá de um comercial, ou adora um processo, às vezes gosta lá do divã de pessoas, Aham. mas financeiro não gosta muito, não dá muita atenção. Já cheguei em empresa que o empresário fala assim: tem 5 minutos, te atende em pé, fala aí, você está falando com ele, tá andando, não quer saber. E de repente vai passando o tempo, a pessoa vai entendendo, aí começa a entender e começa a te procurar e começa a te perguntar. Ou fala assim, nossa, agora eu entendi, te participa de decisão, ou quando descentraliza, né? É lá com o Sim. empresário, ele que faz o financeiro, ele não tem confiança em ninguém para passar isso para uma equipe. De repente a gente travando, né, os processos, colocando aquelas cerquinhas que o Jarbas gosta de falar, né? A gente vai cercando ali para poder Uhum. ter controle dos números, ele ter a confiança e falar assim, eu falei, a melhor coisa que você fez, você me ajudou a tirar, agora eu sou mais estratégico, tenho equipe que Isso. funciona. É Então isso o conta empresário muito, né? que às vezes, a gente tem casos, né, Sônia, Uhum. empresário de origem humilde que fugia do financeiro por total desconhecimento, isso dava uma insegurança para ele, e passa um tempo com a gente, ele na reunião de resultados questionando o DRE e perguntando algumas coisas e fazendo comentários em cima do número. Exato. Quando que, com certeza, a primeira vez que o comercial visitou lá e falou com ele DRE, ele achou que esse menino tá falando grego Uhum. aqui comigo, né? E aí avança o filme, ele hoje discutindo budget, querendo Sim. tomar resultado e questionar por que a mão de obra deu X% É, em vez de dar tanto que deveria dar. exato. Uma das coisas também que acontece bastante, que as meninas aí podem trazer, é que assim, quando a gente começa um trabalho e a empresa ela vai fazendo toda a lição de casa, né? E vai subindo de nível, é importante a gente ir trazendo também outras ferramentas, né? Porque, tô vendendo bastante, tô faturando, né? E aí chega num determinado momento que o empresário vira numa reunião de resultados e diz assim: tá, eu tô vendendo, né? Tô faturando, mas eu não tô vendo dinheiro. Para onde que foi o dinheiro? Nessa hora, o que que vocês respondem? Que ferramenta que vocês utilizam para poder mostrar para o empresário aonde que está alocado esse dinheiro? A gente vai para a evolução patrimonial.
Aí eu falo que só a DRE é extremamente importante por essa visão do lucro e onde a gente acompanha com o orçamento. Fluxo de caixa também é importantíssimo, porque a gente precisa entender se eu estou gerando lucro e estou botando dinheiro no caixa mesmo, né? Ou se de repente eu estou num prejuízo lá, mas eu tenho dinheiro no caixa, o empresário não entende, fala, você está falando que eu estou no prejuízo, mas eu estou com dinheiro na conta. Uhum. E quando a gente entra na evolução patrimonial, a gente consegue analisar e mostrar para ele quem é que está botando dinheiro na tua conta. Então, não é a tua operação, é o teu banco, que você está Uhum. captando empréstimos. Ou tipo, você tem um lucro, você não vê o seu dinheiro porque você está investindo demais, máquinas, equipamentos, está enchendo o seu estoque porque não planeja a compra, não controla o estoque. Ou estou faturando bastante, mas não controlo a inadimplência, que meu cliente não está pagando. Então, a gente cerca olhando por todas essas vertentes. E aí, as 3 ferramentas ali são extremamente importantes para serem olhadas em conjunto, Uhum. para dar essa visão sistêmica, né, do negócio, e não só uma frente ou outra, né? Sim. É uma das formas da gente conseguir dar essa resposta para o empresário, que é bem comum. Traz a clareza, né? É. Não Sim. tem como. Vamos para o momento Impulsiona e Transforma? O momento Impulsiona e Transforma é o momento que vocês vão agir como já agem há anos, como consultoras, né? E dar um conselho para o empresário que está nos assistindo agora e que está começando um negócio, está com uma dificuldade, ou está pensando em abrir um negócio. Que conselho que você daria sobre gestão financeira que ele deveria se preocupar, o que você acha que é mais relevante? Quer começar, Miné? Bom, o conselho que eu dou, assim, em primeiro lugar, é não demorar a buscar ajuda. Porque eu acho que o demorar em buscar ajuda acaba prejudicando um pouco mais. Mas, enfim, olhar para o financeiro da empresa, buscando entender o que acontece ali, sair um pouco da operação. Eu sempre falo para os meus clientes que quando ele está muito na operação, ele não consegue enxergar o todo da empresa. Ele precisa sair um pouquinho da operação e olhar aquele número com carinho. O financeiro não é só gerar faturamento, recebimento, pagar e ver se sobra dinheiro no final do mês, né? O financeiro, ele mostra o caminho que a sua empresa está tomando. Porque se ele tiver bom, é sinal que o que você está fazendo tá funcionando, né? Então, assim, ele é diretriz. Então, é olhar para o financeiro com carinho e olhar como gestão, não só como número, não só conta de mais e menos resultado. É olhar o que cada número representa dentro da empresa. Que legal. E você, Ellen, qual que é o conselho? Bom, a gente já falou um pouquinho aqui de algumas situações, né, alguns cases, mas eu penso assim, né, você pode gostar ou não gostar do financeiro, mas você precisa entender dos números. Como eu falei no comecinho, né, se você não dominar o número da sua empresa, ele que vai dominar você. Então, para o empresário sair do escuro, né? Use as Sim. ferramentas, use o financeiro, use a gestão para ter clareza, para saber onde pisa, para saber o que faz, né? Para dormir tranquilo. Então, é realmente entender que o financeiro ele não é um custo ou uma área chata, ele é um Sim. ponto essencial para a gestão do negócio e para realmente alavancar os resultados da O empresa. empresário, ele tem paixão pelo aquilo que ele faz, senão ele seria um investidor, não um empresário. Mas o paixão não paga boleto, tá? Ele tem que ter lucro e tem que ter resultado. Então, se eu tiver paixão e lucro, isso forma um empreendedor de sucesso. E para ele ter lucro, ele tem que ter uma gestão financeira eficiente, tem que ter um olhar para isso. Ele não pode ser um cara desembestado a vender sem olhar para o resultado financeiro ou focado só na entrega e sem olhar como está rentabilizando. Então, é essa a mensagem que a gente queria passar. E se você está passando por desafios financeiros na gestão da tua empresa, vou botar um QR Code aqui na tela, chama o pessoal nosso, a gente faz um diagnóstico da gestão financeira da tua empresa, a gente marca um bate-papo. Queria agradecer a presença de vocês duas. Obrigado, Mineia. Foi um prazer, adorei Muito bom. poder bater um papo e falar do financeiro, né? Tem Do paixão nosso pelo pilar. financeiro. Essas duas gostam do financeiro, né? Bastante, né, Ellen? A gente defende o nosso pilar com unhas e dentes. Isso aí. Excelente. Obrigado, hein, Ellen? Muito bom estar aqui, muito obrigada pela oportunidade e sucesso para nós. Valeu, Soninha. Falou, Rafa. Obrigadão, meninas. Até o Valeu. próximo. Até a Gente, a gente volta em breve com mais um episódio. Um abraço.